Olá, gente, tudo bem? Pessoal, a gente vai iniciar hoje, tá? As aulas com a revisão básica sobre o último conteúdo que a gente viu no ano passado, no segundo ano, certo? Pretérito indefinido, certo? A gente vai fazer uma revisãozinha básica sobre pronomes pessoais e sobre a conjugação dos verbos regulares neste tempo, beleza? Dando sequência. Los pronombres personales y verbos en pretérito indefinido indicativo. Nesta aula iremos relembrar, tá? Um pouco sobre os pronomes pessoais em espanhol, suas classificações e uso. Também veremos a conjugação verbal de alguns verbos no pretérito indefinido do indicativo, beleza? Um tempo do passado, ok? Bem, vamos rever um pouco aqui sobre os pronomes pessoais. Pronombres personales que são utilizados para auxiliar na conjugação verbal. Também são divididos em graus de pessoa e número, certo? E servem para indicar pessoas do discurso nas frases. E também funcionam como sujeito nas orações, certo? Explicando cada item. Bem, pessoal, assim como em português, quando a gente vai iniciar a conjugação verbal, né, praticar a conjugação verbal, a gente utiliza os pronomes pessoais. Em português é eu, tu, ele, nós, vós, eles, não é isso? Em espanhol a gente tem eu, tu, ele, usted, nosotros, vosotros, vosotros, vosotras, eles ou ustedes, ok? Então esses são os pronomes pessoais em espanhol e servem para auxiliar na conjugação dos verbos, certo? A conjugação dos tempos verbais. Também são divididos em graus de pessoas e números, certo? Então nós temos primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular e terceira pessoa do singular. Nós temos a primeira pessoa do plural, a segunda pessoa do plural e a terceira pessoa do plural, como nós já vimos em aulas anteriores, tá? E servem também para indicar a pessoa do discurso. Só relembrando mais uma vez o que é essa pessoa do discurso, tá, gente? Geralmente quando se tem a ação do verbo, tem uma pessoa por trás desse verbo, tá? Uma pessoa que executa essa ação ou que recebe essa ação, certo? Exemplo, tá? Eu canto muy bien. Eu canto muy bien. Eu é a pessoa do discurso. Com essa pessoa é a primeira pessoa do singular. É o pronome de primeira pessoa do singular, eu, tá? Geralmente existem três pessoas do discurso. A pessoa que fala, tá? Eu, nosotros, nosotras. A pessoa com quem se fala, tu, usted, tá? Ou vos também. E a pessoa de quem se fala, eles ou ustedes, ok? Eles ou elas. Então essas são as pessoas do discurso, tá? A primeira pessoa, aquela que fala. Segunda pessoa, aquela que escuta. E a terceira pessoa é a pessoa de quem se fala, certo? Vamos rever aqui a tabelinha. Nós temos aí, ó, personas, pronombres e o equivalente em português, certo? A primeira pessoa do singular em espanhol é yo, significa eu. A segunda pessoa do singular em espanhol é tu, significa tu também, tá? Terceira pessoa do singular, ele e ella, tá? E significa ele e ela. Ué, Ronaldo, e esse usted aqui? O usted, gente, ele é de segunda pessoa, tá? Eu só coloquei ele aqui porque na conjugação verbal o usted recebe as mesmas terminações de ele e de ella, certo? E usted significa você. Nosotros ou nosotras, que significa nós, tá? Vosotros ou vosotras, que significa vós. Ellos, ellas ou ustedes, que significa eles, elas ou vocês, certo? Então esses são os pronomes pessoais. Acredito que deu para relembrar um pouquinho deles, certo? Então cada um tem a sua pessoa e o seu número, se é primeira pessoa do singular ou plural ou os demais aí, tá certo? Continuando, a gente vai ver alguns exemplos, ok? Exemplo 1. Ele era meu amigo.
Então, ele era meu amigo, tá? Ele. Qual é o pronome ele, gente? É de qual pessoa esse pronome ele? Esse pronome ele é de terceira pessoa do singular. Tá aqui, ó. Ele. Tá? Ustedes são grandes amigos. Aqui é o pronome ustedes. De qual pessoa é esse pronome ustedes? Respondeu bem quem respondeu que ele é de terceira pessoa do plural. Tá aqui, ó. Ustedes. Certo? Ustedes são grandes amigos. Vocês são grandes amigos. E nosotros vivimos em Brasil. Nosotros é o pronome pessoal de qual pessoa? Nosotros está aqui, ó. Ele é de primeira pessoa do plural. Certo? Então, o que eu preciso saber sobre os pronomes pessoais é isso, tá? E o último item aqui, eles funcionam como sujeito da oração, ou seja, é aquela pessoa, aquele ser que pratica a ação do verbo. Nós outros vivimos. Quem vive? Nós outros, sujeito. Ustedes são grandes amigos. Quem são grandes amigos? Vocês. Então, ustedes é o sujeito do verbo. Ele era meu amigo. Quem era meu amigo? Ele. Então, ele é o sujeito do verbo. Ok? Continuando. Agora a gente vai ver aqui algumas regrinhas de como formar o pretérito indefinido do indicativo dos verbos regulares em espanhol, tá? Então, para aprender a conjugar um verbo no pretérito indefinido do indicativo em espanhol, sendo esse verbo regular, tá? Basta apenas seguir algumas dicas. Primeira dica: conhecer o radical dos verbos regulares, separá-lo e repeti-lo em todas as pessoas verbais. São aquelas pessoas, aqueles pronomes que vimos antes, tá? Por exemplo, o radical do verbo cantar é cante. O radical do verbo viver é vive. E o radical do verbo hablar é hable. Ah, como é que eu sei o radical do verbo, professor? Muito fácil. Tá, né? Vamos pular aqui e a gente vai concluir com o último pontinho da explicação. Depois, acrescentar ao radical, tá aqui o radical, ó, do verbo as terminações para o tempo conjugado e conforme a pessoa indicada. Aqui é a primeira pessoa, yo. No pretérito indefinido fica yo cantei, eu cantei. Aqui é tu. No pretérito indefinido fica tu cantaste, tá? Aqui é ele, terceira pessoa do singular. No pretérito indefinido, os verbos regulares em AR termina o. Então, ele cantou. Aqui é a terceira pessoa do plural. Eles cantaram. Então, todo o verbo terminado em AR, tá? Para essas pessoas, ó. Tu, ele, ele, nos outros, eles recebem essas terminações. Okay? Então, por exemplo, se eu pegar o verbo amar, yo amé, tu amaste, ele amou, eles amaram, nós outros cantamos. Ok? Então, é só pegar qualquer verbo regular terminado em AR e acrescentar as terminações. E como é que eu descubro o radical? Pronto. O radical dos verbos regulares é encontrado com o verbo no infinitivo, ou seja, aquele verbo que termina em AR, ER ou IR. Exemplo: comer, partir, viver, amar, cantar, hablar. Ok? São verbos regulares que terminam em AR, ER e IR. Então, o radical é encontrado com o verbo no infinitivo, sendo necessário apenas retirar essas terminações. Então, como eu fiz aqui, ó, cantar, tirei o AR, o que me sobrou foi o radical. Viver, tirei o IR, o que me sobrou, radical. Hablar, tirei o AR, o que me sobrou, radical. Ok? Então, muito fácil encontrar o radical do verbo, né? Continuando. Bem, agora, gente, eu vou apresentar a vocês as terminações verbais, certo? Percebam que aqui, ó, primeira pessoa yo,
segunda tu, terceira ele do singular, nosotros primeiro do plural, vosotros segunda do plural e ustedes, ellos e ellas terceira do plural. E aqui nós temos o verbo cantar. Eu tirei o radical dele, ó. Cante, 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 cante e cante. Repeti o radical em todas as pessoas, certo? E como é que eu encontrei o radical? Tirei o AR, ó. O que me sobrou do verbo regular é o radical. A esse radical eu acrescento estas terminações. E o verbo cantar no pretérito indefinido fica: eu cantei, tu cantaste, ele cantou. Nosotros cantamos, vosotros cantastes e eles cantaram. Ok? O verbo comer, do mesmo jeito, ó. Tiro o E e o R, o que me sobra é o radical e eu acrescento as seguintes terminações. E o verbo comer no pretérito indefinido fica: eu comi, tu comiste, ele comió, nosotros comimos, vosotros comistes e eles comieron. Ok? Verbo regular, apenas tiro a sua terminação e acrescento as terminações do tempo, que são essas em vermelho, certo? E o verbo partir, tá? Da mesma forma, é regular, eu tiro o IR, o que me sobra é o radical, ó. E a esse radical eu acrescento as terminações. Eu parti, tu partiste, ele partiu, nós outros partimos, vós outros partisteis e eles partiram, ok? Então, com isso, gente, vocês aprenderam as terminações que são utilizadas para os verbos regulares no pretérito indefinido do indicativo, ok? Vamos a alguns exemplos. Ellas partieron el pastel. Ellas, terceira pessoa do plural, verbo partir, partieron. Elas partieron el pastel. Elas partiram o bolo. Tu viviste na Argentina. Tu, segunda pessoa do singular, e o verbo é vivir. Então, iste. Tu viste na Argentina. E o outro exemplo, Pedro e Carlos comieron bocadilhos. Aqui não tem pronome, né, gente? Mas tem Pedro e Carlos. Quando eu falo de Pedro e Carlos, eu falo deles. Então, aqui, Pedro e Carlos é eles. Terceira pessoa do plural. Como o verbo é comer, tirei o radical e acrescentei essa terminação para eles. Ok? Então, ficou Pedro e Carlos comieron bocadilhos. Ou comeram sanduíches, ok? Então, pessoal, eu espero ter ajudado, tá? Espero que a gente possa ter relembrado um pouco como é que é feita a conjugação dos verbos regulares no pretérito indefinido em espanhol, tá? E qualquer coisa é só você dar uma olhadinha no vídeo novamente, tá? Prestando um pouco mais de atenção à explicação e a gente vai conseguir refrescar esse conteúdo na memória, beleza? Valeu, não se esqueça aí de deixar o seu joinha, de se inscrever no canal para receber os outros conteúdos, tá? Assim que ele for postado, tá certo? Um abraço, tá? Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.